Olhe para o chão onde você está. A rocha, o concreto, o solo, tudo isso faz parte de uma história que começou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Uma história de colisões gigantescas, oceanos de lava, planetas em formação, extinções em massa e eventos tão improváveis que, se qualquer um deles tivesse acontecido de forma diferente, talvez nenhum ser humano existisse hoje. E existe uma pergunta ainda mais impressionante: como um planeta que começou como uma esfera infernal de rocha derretida se transformou no único mundo conhecido capaz de sustentar vida? Há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma enorme nuvem de gás e poeira começou a colapsar sob a própria gravidade. No centro, nasceu o Sol. Ao redor dele, bilhões de fragmentos de rocha passaram a colidir, grudar uns nos outros e crescer. Esse processo, chamado de acréscimo planetário, foi extremamente violento. A Terra não surgiu pronta, ela foi construída impacto após impacto. Os maiores choques liberavam energia suficiente para derreter grandes partes do planeta. Por muito tempo, a superfície era um vasto oceano de magma. Vulcões cobriam praticamente todo o globo. Não havia oceanos, não havia continentes, não havia ar respirável. Os geólogos chamam esse período inicial de Adeano, referência ao inferno da mitologia grega, um nome apropriado para um mundo coberto por lava e bombardeado por meteoros. Mas em meio ao caos, a Terra começou lentamente a esfriar. Uma crosta sólida se formou, vapor d'água liberado pelos vulcões condensou, e os primeiros oceanos começaram a aparecer. Então aconteceu um dos eventos mais importantes da história do planeta. A teoria mais aceita atualmente afirma que um objeto do tamanho de Marte, muitas vezes chamado de teia, colidiu com a Terra primitiva. O impacto foi tão poderoso que enormes quantidades de material foram lançadas ao espaço. Com o tempo, esses fragmentos se reuniram e formaram a Lua. E aqui está o detalhe intrigante: sem a Lua, a Terra talvez fosse um lugar muito diferente. Ela estabiliza a inclinação do eixo do planeta, influencia as marés e pode ter ajudado a manter condições relativamente estáveis ao longo de bilhões de anos. Existe um debate científico sobre o tamanho exato dessa influência, mas uma coisa é clara: a Lua não é apenas um satélite bonito no céu, ela faz parte da engenharia dinâmica do sistema Terra-Lua. Mesmo após o resfriamento inicial, a Terra continuou sendo atingida por asteroides e cometas. Alguns pesquisadores acreditam que parte da água dos oceanos pode ter sido trazida por esses corpos celestes. Outros defendem que uma parcela significativa da água já estava incorporada ao material que formou o planeta. A resposta exata ainda é debatida, mas o importante é perceber o paradoxo. Os mesmos impactos que podiam devastar a superfície talvez tenham ajudado a entregar ingredientes essenciais para a vida. A Terra primitiva era um laboratório cósmico gigantesco. E então ocorreu o maior mistério de todos. Em algum momento, há mais de 3,5 bilhões de anos, matéria sem vida se transformou em algo vivo. Não sabemos exatamente como. Esse problema, a origem da vida, continua sem solução definitiva. Os primeiros organismos eram extremamente simples, micro-organismos invisíveis a olho nu. Durante milhões de anos, eles dominaram completamente o planeta. Depois surgiu uma inovação revolucionária, a fotossíntese. Certos micro-organismos passaram a usar luz solar para produzir energia e liberar oxigênio. No início, o oxigênio reagia com minerais dissolvidos nos oceanos, mas eventualmente começou a se acumular na atmosfera. O resultado foi a chamada grande oxidação. Para muitos organismos da época, o oxigênio era tóxico. Uma enorme crise biológica ocorreu. Paradoxalmente, essa catástrofe abriu caminho para formas de vida mais complexas, incluindo organismos que utilizam oxigênio para obter energia, como nós. Em diferentes momentos da história, o clima da Terra mudou drasticamente. Uma das hipóteses mais fascinantes é a da Terra Bola de Neve. Segundo essa ideia, há centenas de milhões de anos, grandes porções, talvez quase toda a superfície, ficaram cobertas por gelo. Imagine oceanos congelados e temperaturas extremas em escala global. Como a vida sobreviveu? Provavelmente em refúgios,
águas profundas, regiões vulcânicas ou áreas parcialmente livres de gelo. O mais surpreendente é que, após esses episódios, a vida não apenas persistiu, ela se diversificou rapidamente. Pouco depois, vemos o surgimento de organismos multicelulares cada vez mais complexos. Muita gente imagina que os dinossauros reinaram por um curto período. Na verdade, eles dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos. Quando surgiram, os continentes estavam unidos no supercontinente Pangeia. Depois, o planeta se fragmentou lentamente, alterando climas e ecossistemas. Os dinossauros se espalharam por praticamente todos os ambientes terrestres: desertos, florestas, planícies e regiões costeiras. Por dezenas de milhões de anos, eles foram os protagonistas do planeta. Mas essa era não terminou por evolução gradual, ela terminou abruptamente. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atingiu a região que hoje corresponde à Península de Yucatán, no México. A energia liberada foi colossal. O impacto provocou incêndios, tsunamis, terremotos e lançou enormes quantidades de poeira e aerossóis na atmosfera. A luz solar diminuiu, cadeias alimentares colapsaram, os dinossauros não avianos desapareceram. Mas existe uma ironia impressionante. Se aquele asteroide não tivesse atingido a Terra, talvez os mamíferos jamais assumissem o controle dos ecossistemas terrestres, e os seres humanos talvez nunca surgissem. Os primeiros humanos modernos surgiram há apenas algumas centenas de milhares de anos. Em escala geológica, isso é quase nada. Se comprimirmos os 4,5 bilhões de anos da Terra em um único dia de 24 horas, os dinossauros desapareceriam perto das 23 horas e 40 minutos, e a civilização humana surgiria nos últimos segundos antes da meia-noite. Tudo o que chamamos de história registrada, pirâmides, impérios, ciência, internet, caberia em uma fração minúscula desse último instante. Somos recém-chegados em um planeta extremamente antigo. E a história ainda não terminou. Os continentes continuam se movendo alguns centímetros por ano. Novos oceanos se abrirão, outros desaparecerão. Montanhas serão erguidas e erodidas, em escalas muito maiores. O próprio Sol continuará ficando gradualmente mais brilhante. Bilhões de anos no futuro, a Terra habitável de hoje deixará de existir. O planeta mudará novamente, talvez profundamente. Quando olhamos para a Terra, vemos apenas um instante. Nossa vida dura algumas décadas. Civilizações duram alguns milhares de anos. Mas o planeta carrega uma história escrita ao longo de bilhões de anos. Uma história de fogo, gelo, colisões, extinções e sobrevivência. E o mais impressionante é que quase tudo o que consideramos normal, oceanos líquidos, atmosfera respirável, clima relativamente estável e vida complexa, depende de uma cadeia de eventos que poderia ter sido diferente. Você está vivendo no capítulo mais recente dessa história, mas em escala cósmica, ele acabou de começar, e talvez o maior mistério não seja como a Terra mudou ao longo de bilhões de anos. Talvez seja como um planeta tão caótico conseguiu permanecer habitável tempo suficiente para produzir observadores capazes de contar sua própria história. Se você pudesse viajar para qualquer momento da história da Terra, qual escolheria? Conte sua escolha nos comentários.